No início dos anos 2000, a Nelly Furtado estava ali vivendo o ápice da sua carreira, lançando vários hits, músicas que inclusive você provavelmente deve conhecer, como é o caso dessa daqui. Ou dessa. Era uma época que a Nelly Furtado não era somente conhecida por conta do seu talento musical, mas também por conta da sua beleza, né? E toda a sensualidade que era ali trabalhada. Até porque era uma época onde ser seca, magra, era o sonho de muitas garotas. Existia aí uma grande valorização em cima do corpo seco, da barriga chapaderma. Não é pra menos que muitas cantoras pop nessa época esfregavam isso o tempo todo na nossa cara, né? O tempo passou e depois de muitos altos e baixos, em 2024, a Nelly Furtado volta assim. Talvez eu e você possamos concordar que depois de um tempo, né, é natural que a gente não tenha a mesma aparência, não tenha o mesmo rosto. Faz parte da evolução humana envelhecer, né, minha gente? A não ser que você gaste aí uma bela fortuna fazendo plástica na cara, cirurgia, entre outras coisas. Coisas, inclusive, que a Nelly Furtado já falou que não é afim, né, não é muito chegada, que ela não faz isso. Mas enfim, ela naturalmente apareceu com essa mudança de aparência e isso fez com que pipocasse na internet vários comentários em relação à aparência da Nelly Furtado, dizendo que ela tava velha demais, que ela tava feia, que ela tava gorda e assim por diante. E isso fez com que eu refletisse um pouco também, sabe? No sentido de que por que ser gorda, ser chamada de gorda, tá dentro de um quesito pejorativo? E esse acontecimento da galera enchendo o saco dela acabou levando para uma reflexão que ela teve lá no início, né, da carreira dela, não bem no início, na verdade, nos meados ali, né? As pessoas gostam de mim por conta da minha aparência física ou por conta da minha música? Do meu corpo ou da minha arte? Eis a questão. Tivemos aí um momento de fato que a Nelly se afastou da mídia, se afastou da música, sumiu, desapareceu. E que tá tudo bem, né? Às vezes a pessoa enche o saco, às vezes não quer mais e tá tudo certo. Mas afinal de contas, qual que foi o verdadeiro motivo pra esse sumiço da Nelly? Por que que uma artista tão talentosa quanto a Nelly, que chegou ao topo da música pop, resolveu durante um período abandonar a carreira? Nesse vídeo eu vou te contar toda essa história, como que a Nelly ingressou na música, como que ela se tornou famosa e contar também por que que ela ficou durante um bom tempo longe dos holofotes. Eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu compartilho com você histórias e curiosidades do universo da música. Se você ainda não é inscrito, te faço aqui o meu convite para você se inscrever, deixar o seu like porque isso me ajuda muito e tá aqui meu arrobinha, se você quiser me seguir fica bem à vontade. Então, agora, bora pro vídeo. Você sabia que a Nelly Furtado é filha de imigrantes portugueses? Eles chegaram nos anos 60 no Canadá e lá nasceu Nelly Kim Furtado em 1978. Mesmo crescendo em solo canadense, por conta dos seus pais, a Nelly cresceu cercada pela cultura portuguesa, falando o idioma em casa e também frequentando escola comunitária para aprender a ler e escrever português. Por falar nisso, vocês já viram a Nelly Furtado falando em português, gente? Que bonitinha. Você gosta do Brasil? É a segunda vez aqui. Sim, muito. Eu tinha muitas saudades do Brasil. Não sei, eu sinto uma ligação com o Brasil porque eu gosto muito da música do Brasil, que vinha do Brasil, e a cultura também. À medida que a Nelly ia crescendo, ela ia se inserindo naturalmente na música. E então, com 4 anos de idade, ela já estava cantando na igreja, depois aprendeu a tocar vários instrumentos, a escrever suas próprias músicas, chegando inclusive a montar um duo chamado Neostar em 1997. Até que ela conheceu um cara chamado Gerald Eaton, que também era conhecido pelo seu nome artístico Jarvis Church. Temos aqui um cantor, um compositor, um produtor de R&B que ajudou a Nelly e muito a produzir o seu primeiro álbum. Sendo assim, em 2000 temos o lançamento de Whoa Nelly, o primeiro álbum da Nelly Furtado. Álbum inclusive responsável por colocar a Nelly no mapa, onde a gente tem os singles I'm Like a Bird, e Turn Off the Light. Já na sequência, em 2003, tivemos o lançamento de Folklore, um álbum mais experimental, que misturava um pouquinho de folk, alguns trechos em português. Esse álbum até recebeu alguns elogios, mas não teve um impacto tão abrangente, tão intenso comercialmente falando como tinha sido o anterior. Mas o boom mesmo veio em 2006 com o lançamento do álbum Lose, que foi quando a Nelly e o Timbaland se juntaram. E nessa época, o Timbaland já era visto como um dos nomes mais influentes e criativos do cenário musical nesse quesito de hip hop e R&B. Mas não foi a primeira vez que eles trabalharam juntos, tá? Lá no comecinho dos anos 2000, o Timbaland tinha convidado a Nelly para participar de um remix de uma música da Missy Elliott.
parceria foi um grande sucesso e o Timbaland gostou da Nelly, gostou do jeito dela de trabalhar. E com isso tivemos uma portinha de ambas as partes que ficou aberta. Passou-se aí um tempo até que um cara chamado Jimmy, um chefão da gravadora da Nelly, a Interscope, disse que a Nelly e o Timbaland tinham que voltar a trabalhar juntos. A Nelly topou a ideia, foi pra Miami pra falar com o Timbaland e junto com ela levou um primo pra ajudar a cuidar da filhinha dela, porque nessa época ela já era mãe e inclusive já era um período que ela tava tentando conciliar a maternidade com o trabalho. Portanto, Nelly foi pra Miami, falou com o Timbaland e em cerca de 6 semanas eles gravaram um álbum. E tudo num processo bem intuitivo, assim, tá? Bem longe do que era considerado tradicional. No mesmo dia eles escreviam a música, daí se desse eles já gravavam, faziam um mix. E quando tinha ali algum detalhezinho que parecia uma certa imperfeição, quando eles achavam que era interessante deixar, eles simplesmente deixavam. Não se apegavam tanto a isso. No fim, esses detalhezinhos imperfeitos acabavam sendo deixados de forma proposital, pra ficar uma coisa mais orgânica, de fato. Tudo isso misturando alguns gêneros como electro rock, hip hop, sem falar que era uma época que a Nelly Furtado estava ouvindo muito uma banda, inclusive banda que eu ouvia e curtia bastante na minha adolescência, e ela queria que esse novo trabalho dela tivesse uma energia parecida com essa banda, a banda Bloc Party. O resultado de tudo isso foi o primeiro single, Promiscuous. Promiscuous Girl. Essa música foi direto ao número 1 dos Estados Unidos e do Canadá e levou vários prêmios. Sem falar que temos várias pérolas dos anos 2000 nesse álbum, né? Como é o caso de All Good Things, Me Neither, e Say Right. Foram mais de 10 milhões de cópias vendidas mundialmente, tivemos aí uma turnê também, mas por conta de todo esse sucesso, a Nelly já estava começando a enfrentar o peso aí da fama, né? A saúde mental dela já estava começando a apitar. E vocês se lembram que estava rolando nessa época uma tretinha com a Nelly Furtado e com a Fergie? Não quero me aprofundar tanto nisso, mas só fazendo aqui um resumão, né? Na época, a Nelly Furtado estava lançando Promiscuous e a Fergie estava lançando Fergalicious. Pra quem não sabe, Promiscuous significa ser uma mulher promíscua, ser uma mulher fácil. E Fergalicious era uma mistura ali do nome da Fergie com Delicious, né? Tipo, Fergie gostosa, deliciosa e coisa e tal. E a Nelly disse que nessa música de Fergalicious tinha uma certa indiretinha pra ela e que ela não gostou muito. Mais precisamente na parte que a Fergie canta que ela é Fergalicious, que ela é gostosa, mas que ela não é promíscua. E foi aí que a Nelly interpretou que a Fergie tava tentando dar uma alfinetada nela. Daí o que a Nelly fez? Ela foi lá e lançou uma indireta na música Give It Up To Me, uma música do Timbaland, e ele fez em parceria também com Justin Timberlake, soltando ali um trecho, né, que parecia ser pra Fergie. Esse embatezinho aí foi um bafafazinho na época, né? Mas com o passar do tempo a treta foi esfriando e fim da história. Até que chegamos em 2007, onde tava ali rolando a turnê e coisa e tal, e no palco a Nelly Furtado teve um colapso nervoso. Deu uma pifada, deu um tilt ali. Eu tive um ataque nervoso no palco. Eu tava fazendo a turnê de Luz e minha filha tava comigo. Eu tinha que ser mãe e uma cantora na estrada. Aí eu percebi o quão estressada eu estava quando chorei durante as primeiras músicas do show. Eu passava horas em casa, em Los Angeles, só olhando pro chão. Eu me sentia uma fraude, pensando que as pessoas gostavam de mim pela minha imagem e não pela minha música. E esse era de fato um período que a Nelly tava tentando conciliar a maternidade com a carreira dela, porque ela também tava vivendo ali uma vida de mãe solo, né? Ela tinha se separado do parceiro dela. Então ela acabava levando a filha junto com ela quando ela tinha turnê, quando ela tinha show. E esse processo todo acabou sendo super exaustivo pra ela, tanto fisicamente quanto mentalmente falando. Como eu falei pra vocês, né, chegou esse momento que ela teve essa reflexão durante a carreira dela. Por que as pessoas gostavam dela? Por que as pessoas acompanhavam ela? Era por conta do corpo dela? Por conta da imagem dela? Ou por conta de fato da música? Além disso, também rolaram algumas brigas com Timbaland por questões legais. Com o tempo eu percebi o quanto Luz era especial para algumas pessoas. É muito bom sentir orgulho do que eu fiz e poder criar coisas novas. É até engraçado, mas foi quando Luz passou que nós começamos a brigar. No caso, ela e o Timbaland. Ele achou que eu estava sendo ingrata e nós começamos a brigar por questões legais que não concordávamos. E aí começou a deteriorar a amizade. Hoje somos amigos e eu acredito que ainda vamos fazer música juntos. E foi justamente por conta desse desgaste emocional somado a essa tretinha que ela teve com o Timbaland que ela resolveu sair
sair de cena, dar um 10, se afastar aí dos holofotes da cena musical. Mas quero trazer aqui que ainda em 2008 foi lançada uma parceria dela com o James Morrison, uma música que eu era simplesmente apaixonada, Broken Strings. Até que em 2009, a Nelly decide voltar com o lançamento do álbum Me Plan, que no caso era o primeiro álbum dela totalmente em espanhol. Esse álbum rendeu para ela um Grammy Latino e consolidou o seu público na América Latina. E ela fez esse movimento porque ela queria transitar em outras possibilidades na música, justamente porque ela não queria ficar presa a um único rótulo de popstar comercial. Ela queria se afastar um pouquinho dessa imagem ultra sensual que foi criada ali no período de Loose. Então, em vários momentos da carreira dela, a gente vê ela tentando se desconectar dessa imagem super tradicional da artista pop da época. Em 2012 tivemos um novo álbum. Veio aí The Spirit Indestructible. Mas o álbum deu uma flopada, né, gente? Vendeu pouquíssimo. Vendeu só 6.000 cópias na primeira semana, mas a Nelly falou que nem sempre ela tomava decisões pensando no lado comercial da coisa. E naquela época ela estava vendo a música mais como um hobby, não necessariamente um negócio para ela ganhar vida, para ela ganhar dinheiro. E depois disso, ela simplesmente desapareceu da mídia. Foi quando tivemos um grande sumiço bem espaçoso da Nelly em relação a novos trabalhos musicais. Ela resolveu dedicar o tempo dela à família, viajou, fez trabalhos comunitários. Tiveram alguns boatos também falando que teve uma época que ela se tornou bibliotecária na escola da filha dela. Mas rumores, né, gente? Não sei até que ponto isso é verdade. A Nelly só retornou em 2017 com o álbum The Ride. E esse álbum é bem marcante aí na trajetória da Nelly, porque foi um álbum independente que ela fez com a própria gravadora dela, a Neostar. O álbum não vendeu lá aquelas coisas como era no início da carreira dela, mas pra Nelly, nesse momento aqui, o importante era ela ter controle total da sua música, do seu trabalho, da sua arte. Durante uma entrevista, ela disse o seguinte: "Eu estive em diferentes cenas e em muitos mercados. Então, eu vejo o mundo da música de um jeito muito global. Eu estou sempre procurando por novos caminhos e oportunidades. Charts não necessariamente significam alguma coisa." E aqui a Nelly já voltou diferente, né? A música dela estava dentro de um outro contexto, uma coisa mais introspectiva, mais reflexiva sobre a vida, cabelinho bem curtinho. Então as pessoas já estavam vendo uma Nelly bem diferentona aqui. Não era aquela Nelly sensual do pop lá do começo. Ainda em 2017, a Nelly deu uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental, para colocar os pingos nos is. Só que aí ela começou a ver a galera do TikTok usando as músicas antigas dela, tipo remixadas. Quando ela ia no mercado, numa loja, ela ouvia a música dela. Então começou aquilo ali a florar, né? Uma sensação de, poxa, quero isso de novo. Começou a vir um sentimento bom em relação a isso e não um peso como ela estava sentindo antes. Mas foi somente em 2022 que ela voltou aos palcos, quando ela cantou junto com Drake num festival a música Promiscuous e I'm Like a Bird, para um público de mais de 35.000 pessoas. Já em 2023, ela lançou novas músicas como It's Your Man com Don Dolla e Keep Going Up com Timbaland e com Justin Timberlake. Além disso, a Nelly também marcou presença em alguns festivais importantes como o Lollapalooza Chicago e ganhou elogios da crítica, inclusive da Vogue, que declarou que a Nelly Furtado estava de volta melhor do que nunca. Mas foi em 2024, depois dela se apresentar num festival no México, que ela começou a sentir de volta todo aquele peso da exposição da fama. Como eu falei no início desse vídeo pra vocês, começaram a rolar várias críticas em relação à aparência da Nelly, falando que ela tava gorda, que ela tava feia, que ela tava velha. Várias críticas, vários comentários super desnecessários que fizeram a Nelly refletir novamente sobre aquilo que ela tinha pensado lá no passado. No caso, por que as pessoas acompanhavam ela, por conta da música ou por conta do corpo. No comecinho de 2025, a Nelly postou uma foto de biquíni no seu Instagram e daí ela aproveitou para falar da pressão estética que ela sofre como mulher na música, além do amor próprio e também da confiança que ela vem trabalhando, né, com o tempo. Nessa foto a gente tem um textão na legenda com um trecho que eu achei bem interessante para compartilhar aqui com vocês. Minha mensagem de ano novo para 2025
2025 é: se expresse livremente, celebre sua individualidade e saiba que é perfeitamente normal estar bem com o que você vê no espelho. E também é normal querer algo diferente. Somos todos pequenos humanos fofos apenas pulando pela terra em busca de abraços. O álbum mais recente da Nelly foi lançado em 2004, que é o Seven, que é o seu primeiro álbum completo em 7 anos. Ela também já disse que hoje ela faz música mais no instinto, sem se questionar tanto, deixando tudo fluir naturalmente, sem ter aquela pressão em ter um hit, em ter um grande single. Resumindo, a Nelly se afastou dos holofotes da música por diversos motivos, por uma somatória de fatores. O desgaste que rolou na relação com Timbaland, os desafios da maternidade, a pressão estética, entre outras coisas. A pausa que ela fez foi de fato necessária naquele momento para ela cuidar dela mesma, para ela cuidar da saúde mental, mas ela nunca fechou a porta, né? A porta sempre ficou abertinha para quando ela quisesse voltar. E voltou, né, gente? Tá fazendo vários shows por aí e parece que realmente que tá mais confiante do que nunca. Agora me conta aqui se você acompanhava a Nelly Furtado nos anos 2000, se você baixava as músicas, enchia aí o seu computador de vírus quando você fazia o download da música no seu computador. Se você ainda acompanha a Nelly Furtado e está amando essa nova era dela. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixa o seu like nesse vídeo, deixa aí o joinha porque isso me ajuda muito, ajuda sim. E daqui meu Robinho, se você quiser me seguir, fica bem à vontade. Eu te encontro no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.